O artesão e a negociação. Parte 3. A sala ainda estava velada em silêncio, mesmo depois da partida do rei feiticeiro. Pouco depois, alguém exalou e isso dispersou a tensão que pairava no ar. Mas que diabos foi isso? Aquele cara é um monstro. Comandante-chefe, aquele monstro fez meu cabelo ficar em pé. Não há dúvidas que ele realmente impõe medo. Por um momento eu pensei que mijaria nas calças. Todos os anões começaram a gritar. Eles despejaram todas as coisas que seus nervos tensos estavam segurando em xeque. E agora? Ele é o mal encarnado. Se 1% do que ele diz é verdade já me deixou assim, imagina se for 100%. Como alguém que irradia aquela aura maligna pode ser benevolente? Olhe para ele, quantos dos vivos acha que ele matou até agora? Ele deve ter levado tantas vidas que nem consegue se lembrar de todas. E pensar que o rosto arrepiante poderia realmente expressar palavras tão normais. Ele deve estar reunindo equipamentos para uma grande invasão. Para seu exército das trevas. Se não bastasse, eu odeio como ele é tão fácil de entender e concordar. A sensação que ele passa é exatamente como aqueles demônios que roubam almas com contratos. Eles foram unânimes em rejeitar a proposta do rei feiticeiro. Muitos concordaram que as palavras dos mortos-vivos não poderiam ser confiáveis. Só que a proposta de Sua Majestade é muito atraente para o nosso país. Em primeiro lugar, nosso país será destruído se não fizermos algo sobre os Quagoas. Além disso, o rei feiticeiro é a única pessoa que pode nos salvar. O comandante-chefe foi a única voz da oposição. Suas palavras fizeram os outros anões parecerem ter mastigado um verme amargo. Vamos tirar essa pedra do sapato de uma vez por todas. Não há como lidar com os Quagoas apenas com a nossa força. Não. Com a ajuda do rei feiticeiro, poderemos recuperar a fortaleza, mas há muitas coisas que precisamos fazer. Agora, tudo o que podemos esperar é recuperar a fortaleza. Se Sua Majestade não viesse aqui, os Quagoas poderiam estar inundando a cidade neste exato momento. Se o rei feiticeiro falou a verdade, havia Quagoas nos esperando em Felhai. Os anões apertavam suas cabeças. E se simplesmente pegarmos emprestado o poder do rei feiticeiro e depois fingir que nem sabíamos de nada? Nada de bom viria disso. Mesmo eu ficaria infeliz com isso. Afinal de contas, nossa fama seria de que somos traiçoeiros, mesquinhos, de que tudo o que fazemos é para nosso bem. Não acham estranho tudo isso acontecer ao mesmo tempo? Será que o rei feiticeiro está manipulando as coisas? É bem provável, mas não temos provas. Tudo o que podemos fazer é supor. O importante aqui é, o rei feiticeiro escolheu a nós e não os Quagoas. Se o desagradarmos, será o mesmo que colocar uma corda em volta de nossos próprios pescoços. Tentar investigá-lo também é arriscado a essa altura. Será que o rei feiticeiro bebe? E acha que ele pode? Bem, eu acho que não dá para confiar em um cara que não bebe. Sim, mas... Aqui, o mestre da guilda mercantil, até então silencioso, falou. Acredito que todos podemos aceitar o que o rei feiticeiro está dizendo. Pois faz todo o sentido. Eu faria o mesmo na posição dele, ao escolher os anões no lugar dos Quagoas. Se ele comandasse um exército que poderia facilmente aniquilar os Quagoas, então ajudar os Quagoas a matar os anões não lhe ofereceria muitos benefícios. Ele disse que queria emprestar trabalhadores mortos-vivos para nós. Conduzir as minas por conta própria será mais lucrativo, não? Bem, não haveria sentido em nos levar como escravos. Além disso, nós sabemos tirar proveito da montanha, não? Isso é muito provável. Ele deve pensar que explorar as minas por si só seria muito problemático, então deixará que lidemos com os minérios. Em outras palavras, seremos quase que escravos. Apesar dos pesares, depois de conversar com o rei feiticeiro, tenho a impressão de que tudo ficará bem, desde que negociemos com ele. Não acho que pretenda nos explorar com acordos comerciais irregulares e vocês. Se for assim, posso entender o porquê ele está oferecendo termos tão generosos. E então, não seria certo concordar com a proposta dele? Por que diz isso? Porque vai ajudar o nosso povo. Enquanto o rei feiticeiro quiser, seremos seus protegidos. Podemos pensar no rei feiticeiro como um mercenário que adora um bom vinho, algo assim. A opinião geral mudou de lidar com ele é perigoso para estaremos a salvo enquanto tivermos valor. Contudo, durante o curso dessa mudança, um anão falou friamente. Vocês todos pretendem ser os lacaios daquela criatura morta-viva. Todos olharam para o homem que se opusera firmemente a Ains desde o começo, o forjador mestre. Não é uma questão de bem ou mal neste momento, nosso país está em crise. Se não fizermos algo sobre os Quagoas, nós seremos destruídos. E a nossa força sozinha não pode derrotar os Quagoas. E se pedirmos ajuda ao Império? Tivemos boas relações com eles antes. Não seria mais seguro? Não sabemos nada sobre o reino feiticeiro, ou você sabe?
Mesmo se pedirmos ajuda ao Império, eles não teriam chance contra os Quagoas. Aquelas toupeiras são inimigos fortes contra armas. O mais importante é que os humanos não podem ver no escuro e não são adequados para combate subterrâneo. Até poderiam ter uma chance se pudéssemos atraí-los para a superfície, o que ninguém aqui sabe como fazer. Parece que lidar com o reino feiticeiro é a única opção. Em todo caso, vamos aceitar a ajuda, mas só concluiremos as negociações depois que virmos o reino feiticeiro. O que acham? Me parece o jeito mais seguro. Ainda assim, o motivo da negociação é a derrota dos Quagoas, não? Então, se no fim não aceitarmos o acordo, precisaremos pagar pelos serviços prestados, certo? Eu nem quero pensar no preço cobrado por salvar um país. Os anões estavam todos consternados. Eu acho que a única maneira de salvar o país é aceitar a proposta dele. Isso significa que teremos que confiar na força do rei feiticeiro pelas próximas décadas. Rodeado por murmúrios de concordância, o mestre de cavernas e minas murmurou algo ao longo das palavras de: usando os trabalhadores mortos-vivos significa que podem continuar por todas essas décadas, mas ninguém prestou muita atenção. Isso porque houve outro pronunciamento que dragou seu foco. Você parece ter esquecido algo importante. Eu me oponho. Eu nunca deixarei nosso povo virar escravo dele. Escravos. Os ferreiros rúnicos. Mas o rei feiticeiro já disse que não seriam escravos. É mesmo. E realmente acredita no que ele diz. Assim repreendido, o anão que perguntou abaixou a cabeça. Ei, olhe. Precisa ver as coisas de outro ângulo. Mesmo que tudo o que o rei feiticeiro afirmasse fosse verdade, qualquer um que conhecesse os mortos-vivos e seu ódio pelos vivos, não seria capaz de acreditar. Reféns, então? Duvido muito, pois não faria sentido especificar os ferreiros rúnicos. Ele poderia facilmente ter afirmado demandas para os membros da nossa família. Será que daria para recusar a questão dos ferreiros rúnicos e perguntar se algo mais serviria como pagamento? Há algum tesouro que possa fazer ele mudar de opinião? Não. Embora, se tomarmos de volta a capital e se o tesouro estiver intacto, poderemos pagá-lo com os conteúdos de lá. Não, ele não vai aceitar. Já que precisamos da força dele para recuperar nossa capital real. Se dermos esse pretexto e ele dizer, quer dizer que me pagaram com os tesouros que eu mesmo recuperei. Se estivesse no lugar dele, acha que seria um bom negócio. Sendo honesto, acho que o melhor caminho é aceitar a proposta dele sem tirar nem pôr. O forjador-mestre olhou para o mestre da guilda mercantil. Escravos. Essa é apenas sua opinião. O rei feiticeiro já disse que não fará escravos. É só enviar alguém lá e se certificar disso. Qual seria a dificuldade? E o mais importante, embora isso possa parecer meio duro da minha parte, o ofício rúnico é uma tecnologia ultrapassada. Ninguém aqui se importa com isso, pode desaparecer a qualquer momento, não acho que será um problema entregá-la. É um preço muito barato em vista de todos os louros que colheremos. Mas assim perderemos parte do nosso ofício para terceiros. Mas veja pelo outro lado, é a oportunidade única de vender algo que não usamos mais, não. Eu me oponho. Bolhas se formaram na borda da boca do forjador-mestre enquanto gritava. Tem algum argumento ou é apenas emoção? E não me olhe com essa cara. Eu não sei o porquê subitamente confiam tanto em um sujeito que mal conhecem. Nesse ponto, o comandante-chefe se impôs em tons gélidos. Tendo enfrentado os Quagoas em batalha, ele conhecia a situação desta cidade melhor que qualquer um. Portanto, ele não queria desperdiçar palavras em conversas inúteis e tinha se afastado como observador, mas finalmente chegará ao seu limite. Isso não tem nada a ver com confiança, é o futuro da nossa cidade que está em jogo e ela será destruída se ficarmos de braços cruzados. Precisamos do poder do rei feiticeiro e o que você está fazendo aqui é entregar de mão beijada o único lar que temos por pirraça. O que disse, seu fedelho? Eu estou no comando das forças armadas da cidade. E eu digo que a única maneira de proteger a cidade é com o poder de sua majestade. Você quer destruir a cidade? Se não quer, então diga um plano genial que vai nos salvar dos Quagoas sem sua majestade. Seu velho carcomido. Você tem chamado aquele monstro de sua majestade desde que pôs seus pés aqui. Já virou a casaca, ou o quê? O forjador-mestre agarrou o comandante-chefe pelas lapelas. Ficou caduco por acaso. Velho bêbado. Quer brigar, é. É natural referir-se a alguém com tal poder com respeito. Você que é um traidor aqui por falar uma bobagem dessas. Ele poderia facilmente aniquilar nosso país, sabia disso? Se diz que eu sou o traidor da nação, você é o genocida do nosso povo. O comandante-chefe também agarrou o forjador-mestre pelo colarinho e suas testas colidiram. Ei! Tudo bem discordar, mas não briguem. Os outros anões se apressaram em separar o par. No entanto, os dois ainda se encararam, como se estivessem se preparando para a segunda rodada. Enfim, vamos votar.
Se alguém discordar, discutiremos mais tarde. Vai ser mais construtivo do que socarem um ao outro. E sobre o que será a votação? Primeiro, se vamos deixar os ferreiros rúnicos irem para o reino feiticeiro, a fim de fazer uso do poder do rei feiticeiro. Todos a favor, levantem a mão. Todos, exceto o forjador mestre, levantaram as mãos. Então, o próximo item. Queremos forjar relações com o reino feiticeiro e começar o comércio. Todos a favor, levantem a mão. O resultado foi o mesmo de antes. Entendo. Então, a votação sobre o rei feiticeiro, Sua Majestade, foi decidida. Desculpe o incômodo, comandante-chefe, mas pode ir chamar Sua Majestade.